Seis Chapéus do Pensamento é uma técnica desenvolvida por um dos principais estudiosos de criatividade do mundo. É um maltês chamado Edward de Bono. Hoje ele já tem mais de 80 anos, ainda está vivo. E ele participou de diversos cenários em que você precisava pensar de maneira mais criativa. Então, desde, por exemplo, eventos políticos, de pensar como é que a gente pode fazer para diminuir a quantidade de poluição que a gente gera no mundo, como é que a gente pode criar soluções, né, inovadoras para resolver os problemas que a gente enfrenta de forma global no planeta. Até problemas mais locais, né, menos importantes, problemas de empresas, de organizações que precisavam inovar também. Então esse é o foco do estudo dele. E uma das coisas que ele explica é o seguinte: a gente aprendeu a pensar muito bem de forma crítica, pensamento crítico. O que é esse pensamento crítico? A gente aprendeu ele muito por causa da igreja, da Idade Média. Então tinha uma necessidade naquela época da igreja que era a seguinte: a gente tem que conseguir provar que alguma coisa é verdade. Então você começa com um dogma, né? E aí você tenta descobrir o que eu posso falar, como que eu posso argumentar para provar que esse dogma é verdadeiro, certo? E aí você constrói um monte de argumentos que vão provar que você tem razão e que os hereges estão errados, então eles podem ser logo queimados na fogueira, né? Essa que era a intenção. E aí tudo que a gente tem praticamente de pensamento gira em torno de argumentação, gira em torno de criar lógicas, gira em torno de criar argumentos, correlações, causalidade nas coisas, para a gente conseguir fazer uma análise e provar que algo é ou não verdade. Só que o pensamento criativo, ele precisa funcionar de uma maneira um pouco diferente do que essa, porque geralmente você não parte de algo fixo, de uma premissa, de um dogma, você precisa descobrir algo que você ainda não sabe. Então, é o que ele chama de ETNA, o pensamento crítico, que é excellent but not enough. EBNA, né? Excellent but not enough. Então, assim, é muito bom, a gente precisa, ele trouxe a gente até aqui, mas ele não é suficiente para resolver outros problemas que a gente precisa. E aí, então, ele vem com um pensamento lateral, que é a ideia de você, imagina que você tá cavando um poço, por exemplo, está procurando água. Você pode cavar cada vez mais fundo, ou você pode tentar analisar as coisas de formas diferentes, ou seja, você vai cavando em lugares diferentes para tentar achar água. Então o pensamento criativo é muito disso, você tem que conseguir enxergar aquilo que você está tentando resolver por diversas perspectivas, diversas formas diferentes, tentar pensar de maneiras que você nunca pensou antes. Então ele foi desenvolvendo essas técnicas do pensamento lateral. E é muito interessante porque ele diz o seguinte, que o pensamento crítico que a gente tem, ele vai criando caminhos. Então você sai de A e vai até B. Você sai de B e você vai até C. Mas que o pensamento muitas vezes, ele não é, ele é assíncrono. Então você não consegue sair de A e você consegue sair de A e ir até B, mas o caminho que vai de B até A é diferente. E às vezes você consegue chegar de A até B, de B até C, mas não de C até A. E aí quando você descobre alguma coisa diferente, algum caminho que você não tinha previsto, você gera humor, por exemplo. Que foi lá a piadinha do podcast de hoje, lá em homenagem ao Wagner. Então ele conta mais ou menos o seguinte, né? Momento Wagner, a piadinha, né? Ele diz o seguinte: imagina assim, que um homem morreu, já estava meio velho, e ele foi para o inferno. Certo? Chegou lá no inferno, tinha um amigo dele lá, também já um tiozão lá, etc. Tinha morrido, estava lá os dois no inferno. Ele olhou pro cara e tinha uma loirona muito bonita sentada no colo dele, do amigo do cara. E ele pensou assim, nossa, mas isso aqui não pode ser o inferno, né? Você tá se divertindo. Aí ele explicou, ele falou, não, eu sou o castigo dela. Então, Pode ir, ela dá uma ajuda, vai. Então, assim, ele conta a piada, não é minha piada, do De Bono, mas ele diz o seguinte, a princípio, né, conforme você vai entendendo a piada, você não espera essa conexão, né? E aí quando você descobre que tem uma coisa ali que você não imaginava que estava ali, você acha graça, né? Então é assim que o pensamento funciona. Para facilitar a gente a exercitar esse pensamento criativo, ele criou essa técnica. É uma das técnicas que ele criou, chama 6 Chapéus do Pensamento. Que basicamente ele faz o seguinte, você vai analisar um problema, um desafio, você quer resolver alguma coisa, você quer descobrir como resolver alguma coisa, ele vai te forçar a passar por 6 formas diferentes de pensar, para daí você chegar numa solução para esse desafio.
Beleza, isso aqui tudo eu fui falando para você. Então, a primeira delas é a seguinte. Então, vamos supor que a gente quer resolver um problema de insatisfação dos nossos clientes. A gente tem clientes que estão insatisfeitos, a gente precisa resolver muito isso. A gente vai se reunir aqui, todos nós, para tentar chegar numa solução. Usando a técnica dos 6 chapéus do pensamento, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o chapéu branco, de maneira figurativa só, não precisa ter o chapéu de verdade. E aí, o que a gente tem que fazer no chapéu branco? A gente tem que falar apenas de fatos, ele é um chapéu neutro. Então assim, o que aconteceu? Aí o Chorabota vai falar assim, por exemplo, nossa, durante o mês passado, 10% do tempo o sistema ficou indisponível, ficou fora do ar. É um fato, né? Não tem como discutir, aconteceu. A gente teve mais de 25 clientes reportando defeitos no sistema, é um fato. Então assim, ninguém está dizendo se é bom, se é ruim, etc. A gente entregou 27 novas funcionalidades. E assim vai. Você vai falando de tudo que aconteceu, de todos os fatos. Uma pessoa do time deixou a equipe, foi embora. A gente contratou tantas pessoas. Tudo que pode de alguma maneira influenciar naquilo, mas que é um fato. Depois a gente fala de sentimentos. Então, aí a Amanda vai falar, nossa, eu estou frustrada com tantas reclamações. Aí o Felipe vai falar, nossa, mas eu estou muito feliz porque a gente está usando agora um novo framework aqui no projeto que é muito bacana, e assim vai. Então a gente fala de sentimentos, agora a gente vai analisar como a gente se sente em relação àquilo. E aí a gente vai analisar agora tudo que é negativo, tudo que deu de errado, tudo que é arriscado. Então, por exemplo, o Otávio vai falar assim, olha, tem um cliente aí que já ameaçou, é quase certeza que ele vai embora, que ele vai cancelar. Então assim, percebe que não é bem um fato, é alguma coisa que pode acontecer, alguma coisa que ele tem medo, mas que é negativo. Então nesse momento todo mundo vai falar de tudo que pode acontecer de negativo, de tudo que pode dar errado. Depois a gente põe o chapéu amarelo, a gente vai falar de tudo também que teve de bom, tudo que aconteceu de legal, tudo que deu certo, tudo que funcionou. E aí a gente então vai pensar de maneira criativa. Agora, legal, dados os fatos, a forma que a gente se sente, os pontos positivos e negativos, e aí, o que a gente pode fazer em relação a tudo isso? E aí é um momento de brainstorm, é um momento de ter ideias, é um momento de falar de tudo que pode acontecer diferente, né, depois que a gente já contextualizou tudo isso. E daí a gente vai conseguir pensar em coisas que a gente não conseguiria pensar se a gente não tivesse passado por todas essas etapas. E aí finalmente o chapéu azul, que na verdade ele é um chapéu de mentirinha. Ele não é um chapéu que a gente vai agora fazer alguma coisa. Ele é o papel do facilitador. Então, por exemplo, vamos supor que o Wilson assistiu essa palestra e agora ele vai chegar em casa e a namorada dele vai brigar com ele porque ele não lava a louça, porque ele não vai... Peraí, vamos resolver esse problema. Vamos aplicar a técnica dos 6 chapéus do pensamento. Aí ele começa. Primeiro o chapéu branco, chapéu dos fatos. Ela começa, não, porque você está piorando muito. Não, peraí, isso não é um fato, apenas fatos agora. Não, porque eu estou muito chateada. Opa, peraí, esse é sentimento de chapéu vermelho. Então agora é somente fatos. Faz 5 dias que você não lava a louça. Ah, tudo bem, vai lá e anota. Então, o chapéu azul é o papel do facilitador. É o papel que não vai permitir que o processo não seja feito da maneira correta. Então, que você fale de positivo na hora do fato, de negativo na hora do positivo, que você pule as etapas, ou que você não permita que alguém dê uma ideia, por exemplo, no momento de ser criativo, porque você acha que aquela ideia é ruim. O momento de ter ideias é de ter ideias. Não importa se a ideia é boa ou ruim ainda, né? É o momento de pensar diferente. Então esse é o facilitador. Esses são os 6 chapéus. Uma das principais vantagens dos 6 chapéus é que ele é uma arma contra uma coisa chamada pensamento de grupo, ou então group thinking. O que seria isso? Quando você está numa equipe, num ambiente, muitas vezes você tem pessoas que são mais dominadoras do que outras. Pessoas que têm mais facilidade de falar, ou pessoas que têm mais poder por alguma razão. E aí, algumas pessoas que têm boas ideias, que podem contribuir, elas ficam inibidas, elas não têm segurança suficiente para falar o que pensam. Ou então, elas têm medo de entrar em conflito com alguém, elas querem evitar o conflito, falar, nossa, mas se eu falar que eu não aguento mais programar em Groove, o Chorabota adora Groove, ele é o embaixador do Groove no Brasil, como é que eu vou dizer um negócio desse para ele, né? E aí você fica com aquele medo de falar e de magoar o cara e de né? E aí você não fala. Então, essa ferramenta, ela evita que aconteça esse tipo de coisa. Então, daí, na verdade, o que acontece? Quando você tem o group thinking, você vai ter um pensamento dominante ali
e você vai ficar cego a uma série de problemas que você poderia evitar, que vai ficar cego a uma série de ideias criativas que você poderia levantar também. Então essa é a vantagem dos seus 6 chapéus do pensamento. Você pode usar isso em reuniões, para resolver problemas seus, pode usar sozinho, pode usar em equipe, pode usar em retrospectiva também, por exemplo. Espero que tenham gostado, muito obrigado e até o próximo episódio.